programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresenta a partir de agora o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda. Boa noite. Nós estamos começando mais um programa Pode Falar. Eu quero agradecer você que está aí do lado, aqui para ouvir o nosso programa de hoje, porque aqui você pode falar. Aqui você é livre para falar da demanda do seu bairro. Aqui você é livre para falar daquele programa que você tem vontade de falar, que talvez você não teve oportunidade. E aqui você tem essa oportunidade de poder falar. O meu boa noite também vai para você que está nesse trânsito aí de São Paulo. Um boa noite para você que está chegando agora. Um boa noite para você que está em casa. Ou até mesmo para você que está aí no rádio. Assista o nosso programa ao vivo pelo streaming www.elite.com.br. Ouçam pela Rádio Elite, .minharadio.fm. Ouçam também pelas afiliadas Rádio Marconi FM do Rio Grande do Sul, Rádio Paineiras FM, o Rio Grande do Norte, e Rádio Master FM, Rio de Janeiro. E agora também pela Rádio Metrópole FM, Distrito Federal. E você pode mandar o seu áudio, você pode aí pegar uma caneta e anotar o telefone aí, que é o 99439-6897. Vou repetir, 99439-6897. Pode perguntar a sua dúvida, sim, se a gente souber, eu prometo que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. E se a gente não puder responder agora, numa próxima a gente vai responder, a gente vai procurar informação e a gente vai te responder. E hoje, né, eu quero estar mandando um abraço para o nosso Léo do Bem. Ele está acamado, né? Infelizmente ele esteve doente, ele não pode estar aqui com a gente hoje, mas eu tenho certeza que numa próxima ele estará aqui conosco. Léo, um abraço, um beijão, e a gente está aqui desejando muita paz e muita luz para você, e fica bem para você estar aqui conosco, que é um prazer muito grande, né? Mas eu também não posso deixar de falar que hoje eu estou aqui com a minha amiga, que está aí também militando, né? Porque nós que fazemos parte do terceiro setor, nós vivemos numa militância assim constante, né? Aí as pessoas têm que matar 1 leão por dia para viver, e nós temos que matar 10 leões por dia para a gente manter o nosso trabalho aí, porque não é fácil, né? E hoje eu trouxe a minha amiga, a Celita Queiroz, né? Eu vou estar deixando ela se apresentar aí. Fica à vontade, minha amiga. Boa noite a todos, gente. Meu nome é Celita Queiroz. Pode falar, Celita. Boa noite, gente. Obrigado, Tânia, por essa oportunidade, né, de estar aqui, estar falando sobre o meu trabalho. Meu nome é Celita Queiroz, sou líder comunitária da Associação Beneficente do Parque São Miguel, e vim aqui hoje para falar um pouquinho do nosso trabalho aqui na comunidade, da nossa dificuldade. E para mim é um prazer estar participando aqui do programa justamente com minha amiga Lídia e também a Tânia. Assim, né, Celita? Quando a gente falou de terceiro setor, hoje mesmo eu estava ali com o meu presidente, né, de grupo, e eu estava ali falando com ele que só quem sabe as demandas do terceiro setor somos nós que estamos ali no dia a dia, que o telefone toca e uma mãe pede ajuda, uma família pede ajuda, e aí é muito fácil quando a pessoa está do outro lado falar, opinar, mas nós que não temos dia e nem horário para estar atendendo aqueles que chegam até nós, nós que sabemos o que é a dificuldade de uma mãe, quando um filho chega para ela, pede um pão e ela não tem, quando um filho muitas das vezes deixa de ir para a escola porque às vezes não tem um calçado,
ou até mesmo quando é o caso da enfermidade, né? E então eu não poderia ter chamado pessoas melhor do que eu, do que você, do que o nosso amigo Léo do Bem, que também está lá do outro lado, né? Que vive as demandas, né? E eu falo sempre que nós, como liderança, eu acho que nós temos que estar unidos, sabe? Porque nós temos que trabalhar unidos, porque nós trabalhamos para a comunidade, né? Nós trabalhamos e é praticamente para o mesmo povo, para a mesma comunidade, porque elas se interligam, né? E aquilo que eu não posso fazer, mas você pode, eu corro para você, você precisa de algo que está dentro do meu trabalho e que eu possa te ajudar, assim também como outros, né? Porque eu gosto de trabalhar em rede, eu tenho outros amigos aí também que estão na frente de um trabalho, né? E sabe que a gente não tem ajuda governamental e para a gente conseguir uma ajuda governamental é muito difícil. E aí, se não for nós mesmos unidos, um ajudando o outro, contando até mesmo com a comunidade, né? Porque uma coisa eu tenho aprendido, que ninguém é tão rico que não possa receber e que também não é tão pobre que não possa dar, né? Então sempre tem alguém que possa estar dando algo para nos ajudar. E tem alguém também que, por mais que ele tenha, sempre ele também pode receber alguma coisa que nós, como terceiro setor, podemos fazer, né? Sim, eu acho assim que as pessoas têm que se conscientizar. Hoje mesmo, para mim poder vir aqui participar desse programa, eu falei, Tânia, você vai me dar uma carona? E as pessoas acham que o líder comunitário, eles têm dinheiro, a gente recebe. A gente não tem, gente. A gente é voluntário, né, na associação, a gente não recebe nada por isso, só gratidão de Deus mesmo. Se a Tânia não me trouxesse, não me desse a carona, eu não tinha como vir aqui, porque eu não tinha o dinheiro do Uber para vir. Eu falei para ela, meu carro está com problema, de óleo não daria para vir. E o trabalho da gente ali no dia a dia com segurança alimentar, que a gente trabalha na associação, inclusive ontem foi nossa festa de Dia das Crianças, eu não pude ir, né? Foi muito linda a nossa festa ali na comunidade. E é isso que você falou realmente, a gente está aqui para ajudar uma ou outra na nossa comunidade e está trazendo cada vez mais benefício para eles, porque a gente trabalha ali sem pensar em retorno. Sim, faz pelo coração, né? Faz pelo coração e gratidão só de Deus mesmo, só né? de Deus. Só de Deus. E se a gente for pensar, que eu vou... Porque tem pessoas que pensam assim, né? Tem gente que acha que assim... que pastores, que líderes de bairro, que ganham muito dinheiro. A gente não ganha, né? Pelo contrário. E quem me conhece mesmo sabe que a gente tira do nosso para pôr. Eu estava falando, eu vinha dentro do carro falando com você, que eu quero montar um bazar da associação, porque às vezes eu faço um bazar, né? Mas essas doações que a gente arrecada, para que venha a ser revertido. Não que a gente vai fazer um bazar e a gente não vai ajudar. Não, a gente vai continuar ajudando. Porque às vezes a pessoa fala assim, tem uma mãezinha que vai ganhar neném, a gente tem ali, a gente doa. Tô precisando de uma cadeira de roda. Se a gente tem... Só que assim, a gente sabe também, Celita, a dificuldade que é, que quando você recebe uma doação, você tem que pagar o combustível para ir lá. Tem pessoas que que até já me chamaram para dividir, para ir buscar a doação, a gente tem que fazer vaquinha, que às vezes a gente deixa de buscar uma doação, porque a gente não tem o combustível, a gente não tem como pagar um caminhão. Sim, na associação é assim, a gente recebe doação, eu dou o que eu recebo. Eu não faço bazar, né? Mas eu tô nessa ideia aí que você tá falando, porque muitas vezes falta para pagar uma luz, uma água, para um papel higiênico para as crianças, que nem agora mesmo, eu não tô lá, mas já tem aula de capoeira. Falta um detergente para as crianças lavar a mão, um sabão em pó. A gente não tem recurso financeiro nenhum. Né? Nenhum. Então a gente precisa disso aí no nosso espaço. Então a gente precisa de um recurso. Qual o recurso? É isso aí que você está falando, montar um bazar. Que o meu, desde 20 anos trabalhado, é doado. Mas muitas pessoas vão lá, pega roupa lá, 2 sacolas lá para onde? Vende em outro bazar. Olha, são pessoas que se aproveitam da situação. Eu fazia entendeu? varal solidário. Sim. Eu colocava tudo bonitinho, que eu gosto de tudo organizado. E eu fazia o bazar e as pessoas estavam indo lá. Aí teve pessoas que chegaram em mim, por que você não faz? Aí antes eu não queria fazer, porque eu falava, poxa, as pessoas... Só que daí você vê grandes instituições aí renomadas de nome. Gente, que eu fui lá esses dias para ver, é um absurdo o valor das coisas que as pessoas vendem de coisas que foram doadas, né? Sim. Então, quando a gente fala de bazar, não é as coisas que vêm destinadas à família, tipo o alimento, essas coisas, mas a gente fala de utensílios de casa,
de roupa, essas coisas. E não que a gente não tire para aquela família que está precisando. Porque quantas vezes quando tem catástrofe aí, a gente vira ponto de arrecadação, né? Que nem teve SOS Litoral, essas coisas tudo, que nós mesmos viramos ponto de arrecadação. E tudo, aliás, tudo que a gente... eu até tinha um bazar que quando a gente fez esse ponto de arrecadação, eu tirei tudo que tinha e coloquei lá. E Deus é tão bom que as pessoas viram que eu fiz isso, vieram e me doaram mais, né? E assim, a gente que está desse lado, a gente sabe a dificuldade que às vezes a gente deixa de correr atrás de buscar mais médico, mais recurso, porque a gente não tem condições de estar pegando ônibus, de estar... pegando ônibus não, se eu falar que eu vou de ônibus é mentira, é muito difícil a gente se locomover de ônibus, é muito difícil, que a gente gasta, parece uma viagem, quando a gente sai da onde a gente está até o centro, é uma viagem, então a gente perde muito tempo. Então, por mais que a gente gaste um pouquinho, às vezes é melhor a gente pagar um Uber, né? Tipo assim, se a gente doa o que a gente recebe na entidade, as pessoas elas se sensibilizam para poder estar doando mais. Por exemplo, a gente tem a Joana. A Joana, ela recebe tecido lá do Brás. Ela usa a energia dela, ela usa a máquina dela para nos doar o cobertor de retalho. Então, 10 cobertores lá. Inclusive, se você quiser 5, eu posso doar para lá, para a sua instituição. Então, ela leva para a associação, porque ela sabe que a gente tem as pessoas certas para poder entregar. Eu queria até fazer um agradecimento, se a Joana estiver aí nos vendo, que eu coloquei no grupo da associação. Pelo amor de Deus, gente. Entre aí. Para poder estar vendo a gente aqui, né? E ela faz essa doação para mim. Então, ela gasta o tempo dela, ela vai lá, pega o retalho, ela costura bonitinho e leva para o espaço para poder eu estar doando para aquelas mães que realmente precisam. Essa avó mesmo que está com um menino lá que eu falei que está com câncer, que precisa dos medicamentos, que eu tive que comprar uma morfina que não tem nos postos de saúde de lá próximo da gente. Eu tive que tirar, tenho como comprovar, e eu doei 2 cobertores, que eram para colocar embaixo da caminha dele e outro por cima. Eu falei para ela buscar mais 2. Então, assim, aqui em Guarulhos, nós, o líder comunitário, nós temos muita dificuldade. Nós não temos mais ajuda do Fundo Social, coisa que a gente não tem mais, né? A gente tinha a abertura do Fundo Social, a gente tinha a cesta básica. O que a gente tem hoje na nossa associação do Fundo Social não tem mais nada. Eu tenho na minha associação Viva Leite, eu tenho aula de capoeira, porque eu dependo de um voluntário, que é o Getúlio, o professor Getúlio. E eu tenho pessoas também que dão aula de artesanato que são voluntários. Então, se for depender daqui das nossas secretarias, nós não tem. Até para conseguir uma folha do cadastro único, é difícil. Vai lá, pega um papel, tem que remarcar 2, 3 vezes, está sem sistema. Tem mãe que acaba até desistindo. Eu participei da última reunião, o cara falou assim, cadê as crianças? Que agora tem direito a 2 crianças, era só uma, né? As mães têm direito a 8 litros de leite, graças a Deus. Pode incluir mais uma. Mais um benefício para as mães da comunidade. Eu fiquei feliz com essa resposta deles lá. Porque se você tivesse 10 filhos, é só um que entrava, mas agora são 2. Então, 8 litros por semana já ajuda bastante na segurança alimentar, né? Então, essa dificuldade da gente chegar lá, tá sem sistema, vai com 2, 3 filhos, volta, depois volta de novo. Então, eu queria, tipo assim, deixar, falar sobre isso, que é a reclamação que eu recebo sempre no meu espaço da associação. E, graças a Deus, eu recebo muita doação. Roupa, por exemplo, toda quinta-feira eu recebo. O pessoal do meu espaço leva. Celita, eu ponho lá em cima da mesa, o pessoal leva embora. Cobertor, panela, fogão. Então eu recebi hoje, gente, não acredita. É sério mesmo. Desculpa, a gente tá falando sério aqui, mas eu falei, eu recebi hoje rack lá. O rapaz trouxe lá do Parque do Carmo, Itaquera. O da Isamar Seladora. É a empresa Isamar Seladora, gente. O Edson. Ele me trouxe para poder estar fazendo a doação. Então, eu sempre estou recebendo doação no espaço da gente lá. Né? E um trabalho voluntário há 20 anos não é em vão. Então, eu tô aqui para falar aqui de Guarulhos. Guarulhos está precário com a gente. Para se inscrever no Fundo Social, nós não conseguimos nada. E outra coisa, Celita, as pessoas falam para mim assim, porque você está 20 anos fazendo um trabalho e você, ainda mais uma pessoa que faz o trabalho que você faz e você ainda não tem ajuda governamental. Primeiro, quando uma informação vem chegar para a gente, às vezes já encerrou. Ou você recebe hoje um link e falta 2 dias. E é tão burocrático, é tanto documento, é tanta coisa. Só que eu vejo assim, Celita, a gente tem tantos
pessoas aí que poderiam estar nos representando, que conhecem o nosso trabalho, porque eles sabem onde nos achar quando chega a política. E porque na hora de nos ajudar também não consegue nos enxergar, né? É assim, bem complicado. Eu faço um trabalho também com pessoas que que saem do albergue de ressocialização, né? Porque eu faço trabalho com pessoas com a dependência química, faço um trabalho com idosos, né? E com famílias em geral. E eu ajudo também famílias que estão saindo do albergue e precisam achar uma casa. Então a gente precisa de imóveis, precisa dessas coisas. Mas é que nem eu estava falando, por eu não ter esse espaço para estar pondo, e muitas das vezes a gente deixa de pegar porque a gente não tem. Você vai chamar um caminhão para se locomover, fazer logística de lá para o centro, eles cobram 200, 300 reais. E fica difícil a gente tirar do nosso bolso, quando a gente está tirando isso, para fazer uma doação, né? Uhum. E a gente não tem essa condição. Sim. Então é tudo muito complicado. Assim, na realidade, tipo assim, a gente tem projeto, mas as autoridades acho que ficam com medo de ajudar o líder comunitário, porque eu tenho um projeto, eu tenho espaço, e tem projeto montado onde as autoridades de Guarulhos poderiam ajudar, não eu, Celita Queiroz, as pessoas da comunidade do Parque São Miguel do Pimenta. A gente tem área de esporte linda ali, você sabe, Tânia. Então, a área de esporte linda, tem um projeto bonito onde eles poderiam nos ajudar. Os vereadores não procuraram sólido comunitário na época de política. Não foi candidato, não deu certo. Mas a gente tem que pensar que os povos que estão sendo beneficiados ali pela associação foram os eleitores dele, nem todos votaram na gente. Então a gente tem que ajudar o povo que está ali, juntamente com a gente na comunidade. Mas eles não pensam assim, dessa maneira. Entendeu? Porque se eles ajudando o próximo ali, não há eleição, daqui a 3 anos vai vir novamente. Por que não ajudar num projeto no espaço do campo, as crianças jogando ali na areia, só tem pedra naquele espaço do Pimenta, do Parque São Miguel? As crianças, tia, coloca um caminhão de areia, que eu não tenho condições de colocar um caminhão de areia ali, onde você baixa da porta da prefeitura e ninguém te ajuda. Para limpar uma dificuldade na regional, não consigo, gente. O meu sobrinho quebrou o pé lá, viu? Jogando, né? Ó, tá vendo? Aí, ó. O Gabriel quebrou. Lá vem a cobrança. O Gabriel quebrou. Então, eu chego lá e dá dó. Tia, vem aqui, tia. Vem. Qual é o caminho direto? Tia, não tem condições. Mas nós temos pessoas que podem ajudar. Sim. Não Celita Queiroz, ajudar a comunidade. Se eles colocar ali arrumar, colocar o projeto bonitinho ali, vai agregar quem? As pessoas da comunidade, ajudar as pessoas, deixar o legado ali. Porque o mais difícil era o espaço. O espaço já tem. Sim. Então, por que não adequar? Aliás, Celita, eu sei que tudo envolve políticas públicas, né? Mas eu estava conversando até com meu amigo, até veio aqui outro dia aqui no programa, quero até mandar um abraço para ele, que foi João Neto, que eu já estou com saudade dele, né? E nós estávamos falando, Guarulhos é uma cidade tão linda, que tem tantas coisas que poderiam, sabe, ser mais aproveitada. E quando eu falo de Guarulhos, eu quero falar do nosso bairro, né? Que é o maior cartório eleitoral, que é o lugar visto, ainda mais agora que tem eleição aí para deputado, tá um monte de gente assim procurando, né? Porque querem portas abertas para estar entrando, sim, né? Mas que chegasse alguém, porque eu acho que seria uma moeda de troca, vamos dizer assim, se chegasse alguém aí e falasse assim, não, a gente quer vir aqui, mas a gente quer fazer algo aqui para mudar. Por isso que eu tive falando com uma certa pessoa, com um político, né? Eu tive conversando esses dias e eu estava falando, eu conheço essas duas pessoas que durante esses anos que eu moro aqui e tudo, são essas únicas pessoas que eu vejo ajudar mesmo, sabe? Que hoje estão aí como atuante e continuam ajudando. Todas as vezes que a gente precisa, pelo menos eu não tenho o que dizer, todas as vezes que eu preciso, que eu ligo, sempre está ali e ajuda, né? Eu acho que tinha que ter, né, mais esse olhar para a comunidade, né? Porque a gente vê nossos jovens aí se acabando nas drogas, a gente vê nossos jovens aí na rua. Por quê? Porque eu falo por mim, né? Que eu tenho 2 adolescentes e que eles querem ir para... A gente não tem condições de estar pagando lá uma quadra poliesportiva para eles estarem jogando, e as que nós temos ainda é muito disputada, né, para poder os meninos, é muito difícil para as nossas crianças conseguir um espaço, um horário para poder eles jogarem, né? Então, eu acho que tinha que ter um lugar, sabe? Como a gente já tem um espaço, eu acho que precisavam que os nossos governantes aí olhassem para esses lugares, sabe? E falassem o que a gente pode estar fazendo para estar ajudando, né?
E aí é onde que eles ganhariam até mais, né? Porque, sabe, ia estar ali, ó. É que a gente não está aqui para falar o nome de ninguém, Sim. mas teve um prefeito que teve aí, que todos os lugares dele tem a plaquinha dele até hoje. E eu acho lindo quando a gente olha, a gente fala, ó, aqui tem o nome dele, que hoje ele já está numa certa idade, mas você passa nos lugares aí, você vê o nome dele. Sim, e o comitê do Lucas, o nosso atual prefeito, foi do lado do espaço que a gente tem ali. Então ele poderia dar uma forcinha, ele conhece o pessoal ali lado a lado, ele agora é o atual prefeito, ele poderia nos ajudar ali na comunidade. Eu tenho um espaço que vocês sabem onde é o galpão, onde eu faço segurança alimentar, onde eu faço um trabalho, mas eu queria o esporte para nossas crianças. Aí tem criança que fica jogando bola até 8 horas, 9 horas da noite, ali no nosso espaço, não tem iluminação, perigoso acontecer alguma coisa. Então eu faço esse apelo aqui, Tânia. A gente vai falar sobre a associação, então eu estou pedindo para ele poder nos ajudar nessa área de esporte. Tem o céu, é que nem você falou, não agrega todas as crianças. E nós temos projeto, nós temos trabalho há mais de 20 anos. Então, para falar sobre isso aí, sobre o projeto que a gente tem lá na comunidade e pedir ajuda da nossa autoridade para estar ajudando. Não eu, Celita Queiroz, nem a Tânia. É ajudar as crianças da comunidade que pode ir lá filmar, que só tem pedra ali. Só tem pedra e mato. Que a gente pega uma limpeza na regional e não vai limpar aquilo ali. Eu não sei se estou fugindo um pouquinho do foco da nossa conversa aqui, mas eu venho para falar não, essa você não tá dificuldade. fugindo, porque tá? quando a gente vem falar da dificuldade do terceiro Sim. setor, a gente não precisa nem de ensaio, porque a gente tem sentido aqui, ó. Sim. A gente tem sentido aqui na pele. E aí a gente fala que as nossas crianças, elas estão ali no celular. A gente não tem para onde mandar os meninos, que nem agora, vai chegar esse calorzão à noite. Se lá tivesse iluminado, os meninos não poderiam ficar até tarde ali? Um segurança. Colocasse um bebedouro, alguma coisa. Banheiro, segurança. Mas vamos aos áudios, Celita. Vamos aos Sim, áudios aí. Vamos vamos, ouvir aí quem tá aí. Boa noite. Eu conheço bem o trabalho da pastora Tânia. Essa causa linda e maravilhosa. Que Deus abençoe grandemente. Sou uma beneficiada dessa causa, né? E torço muito e oro muito para que Deus venha abençoar os corações para ajudar nessa causa grande aí. Deus abençoe, pastora Tânia. Obrigada, Sim, Neide, pastora minha Tânia, linda. a voz do nosso povo falando por nós, das nossas necessidades. Muito obrigada. Eu é que Boa noite, agradeço. meu nome é Neide, sou do bairro Cidade Parque Alvorada, Guarulhos. Participo das reuniões do Amor Exigente com a pastora Tânia, né, que vem me ajudado bastante já há algum tempo, sempre que eu preciso. Primeiramente procuro a Deus, segundo ela, que é uma luz nas nossas vidas. Tânia, queria te parabenizar, viu? Realmente o nosso bairro ele precisa de melhorias, porque a população é grande e precisamos que a política pública, né, tenha um olhar mais amplo aqui do nosso bairro. E parabéns pelo podcast, meu amiga. Deus abençoe você. Amém, suas Oi, lindas. boa noite a todos. Um trabalho maravilhoso que Tânia faz. Adorei esse programa, sempre assisto ele, sempre estou com ele. Nunca deixei de assistir esse programa. Parabéns e obrigado por tudo que vocês já fizeram por mim. É isso, né? É tão bom, né? É por isso que o meu programa, o nosso programa, o nosso podcast, ele chama Pode Falar. Porque a gente aqui pode falar das nossas necessidades, a gente pode falar daquilo que a gente tem vivido, do sofrimento do povo, sabe? Eu tava, hoje, né? Eu tava na gravação da Rede Vida, porque eu já quero desde já, né? Aproveitar já o espaço e falar que agora eu vou ser a nova regional de Guarulhos, né? Aí de Amor Exigente. O Amor Exigente, ele é um grupo de qualidade de vida. Eu sou conselheira familiar, também dou atendimento dentro do SIC, na sala 30, todas sextas-feiras. E eu estava ali falando com eles, né? Porque eles estão ali lá no cantinho deles, lá no conforto. Eles não sabem qual é a necessidade, que nem a minha amiga Neide aí estava falando agora. Ela sabe
as dificuldades, como que nós nos conhecemos, né? E só a gente que está ali mesmo, eu não quero entrar em detalhes, né, do problema de cada um aqui, mas só a gente que vive dentro da periferia mesmo, e a gente sabe a nossa luta para dar o melhor, para tirar os nossos filhos, as nossas crianças do caminho das drogadição. A gente sabe que a gente vai mudar isso, a mudança ela vem através do esporte, através da segurança alimentar, sabe? E aí tinha que ter essa parceria governo e terceiro setor para que fazer esse fortalecimento, né? Para que a gente pudesse impactar as nossas crianças, para que a gente pudesse dar um melhor acolhimento. Eu dentro das minhas pequenas forças, você com a sua, às vezes eu vejo que nós somos aquele beija-florzinha que está ali tentando apagar um incêndio com as gotinhas d'água, né? Porque é o que nós temos feito, né? E é por isso que eu falo, Celita, da necessidade que tem, que nem agora desde já eu quero te agradecer, porque domingo vai ser, ontem foi a sua festa das crianças, e domingo vai ser as minhas, né? E a Celita já se prontificou a me ajudar com as coisas que sobrou da festa dela, né? Porque ela sabe que a gente vai alcançar mais criança. Porque fora as crianças que eu vou atender ali, ainda tem as crianças que são imigrantes, porque eu faço um trabalho também com o pessoal de Angola, né? Quero desde já mandar um beijo para cada um do meu pessoal de lá, né? Da Donai Brasil. Ontem mesmo eu estive ali recepcionando, né? O pessoal que vieram da África, né? A pastora Elizabeth com o Jorge Batista. Um beijo no coração de vocês e vamos ouvir mais áudios aqui. Tem um pernilongo picando nas coxas. Boa noite, Tânia. Estou assistindo seu podcast. Parabéns. Estou contigo. Obrigada, minha linda. Te amo. Eu te agradeço muito a tia Celita aqui no Parque São Miguel por estar ajudando as pessoas, as crianças, tá bom? Tem mais áudio? Pode falar, Celita. Então, a gente que está ali na linha de... Pode agradecer, né? Obrigada aí, que falou que a tia Celita aí, não dá para saber assim pela vozinha, mas obrigada, viu? Onde foi a festa das crianças, eu creio que foi uma das adolescentes que estava me ajudando. A gente estava com 15 voluntários, todos eram adolescentes, de 12, né, a 17 anos. Obrigada por comentar aí hoje aqui, eu e a Tânia. E é isso aí, Tânia, o trabalho da gente ali na associação com os adolescentes, crianças que não deixei agora a aula de capoeira e viemos para cá. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, estar mostrando um pouquinho do meu trabalho, né? E mais uma vez está pedindo aí atenção das nossas autoridades para poder estar chegando mais próximo da gente, estar ajudando nossos jovens da periferia, né? Tanto na área do esporte como na área de cursinhos, educação, que a gente não tem, tem um espaço, mas a gente não tem. Nos procura, os líderes comunitários que estão ali, é uma mãe para ganhar neném, bate nossa porta. Eu tive minha filha de 19 anos dentro do espaço da associação. Então ela está ali comigo, trabalhando no dia a dia, eu sei o que é isso e ela sabe também. O pessoal da Luta pela Paz, ela foi jovem mobilizadora, ali dentro do espaço da Luta pela Paz. Eu passei 5 dias lá na Maré, no Rio de Janeiro, eu vi a diferença do trabalho dos líderes comunitários na Maré, no Rio de Janeiro, para a gente aqui. Se a gente acha que Pimentas é um lugar violento, imagine lá no Rio de Janeiro, na Maré, né? Lá é um lugar que a gente vê assim, gente, é coisa do outro mundo. Vamos trabalhar. Qual o ponto forte da gente aqui? As drogas com as crianças? Sim. Vamos lutar para poder tirar as crianças desse meio aí? Vamos. Que nem eu estava conversando com você, que muitas mães deixam a desejar, está deixando a desejar. Né? Vamos fazer um trabalho em cima dessa psicóloga com as mães da comunidade, abandonando assim, os adolescentes. Celita, eu, como terapeuta psicanalista, né, tenho um grupo de apoio à família, e o qual hoje mesmo, que eu te falei, eu tive na Rede Vida hoje, a gente está aí, porque a gente está marcando a gente está elaborando um projeto aí para que a gente venha atender essas mães que elas estão precisando de um suporte psicológico, sabe? Às vezes muitas mães também elas não estão sabendo como lidar, mais do que nunca, segundo a OMS, 19% das mulheres elas estão doentes, sabe? E elas não sabem como ele está lidando. Eu estou com uma equipe multidisciplinar, né, a qual a gente vai estar ajudando essas mulheres. Vamos ouvir mais um áudio?
Obrigada, Taninha, por me deixar fazer parte do Amor Exigente, viu? Me ajuda e ajuda muita gente, muitas famílias. É uma terapia, né? Saúde emocional, saúde psicológica. Oi, queria falar um pouco da Celita Queiroz, que ela representa bastante a comunidade, a gente daqui. Ela faz bastante evento, agradeço pelos eventos que ela faz, Natal Solidário, ela faz Dia das Crianças, Dia das Mães, enfim, diversos trabalhos, diversos esportes, zumba, capoeira, bastante coisa para as crianças, e é isso. Só para ver que ela faz por pura espontânea bondade mesmo, que não é em troca de ganhar algo ou ganhar mais visibilidade e tal, é algo para ajudar o povo mesmo. E ela faz em troca disso. Ô Zélia, eu quero agradecer você desde já, né? E a gente estava falando hoje a necessidade que tem das famílias também estarem procurando essa ajuda, sabe, Celita? Porque a gente vê a Zélia, ela é enfermeira, né? E ela tá comigo já há alguns anos, né? E a gente tem trabalhado muito essa questão da... Porque a gente sabe também que a gente hoje... Quero agradecer também ao pessoal aí que votou em mim, né? Que eu ganhei em primeiro lugar como gestora lá, né? Parabéns. Mas por quê, né? Dentro das minhas pequenas forças, eu tenho tentado fazer aquilo que eu sofri na pele, né? E a gente vê a necessidade de um todo. Celita, assim, se a gente for falar qual é a área hoje que está mais necessitada da educação, a gente... Tá tão difícil, porque tudo anda junto. E a gente precisa de tudo. A nossa necessidade é tão grande que fica difícil da gente falar hoje qual é o mais necessário. Porque uma coisa, a gente fala da educação, quando uma criança também ela vai para a escola e ela também não consegue estudar direito, uma vez que ela já vem de casa sem se alimentar direito, que já entra... né, essa causa da segurança alimentar, sabe? E uma coisa puxa a outra. Aí me falaram, como que você consegue fazer tanta coisa hoje, né? Eu comecei a trabalhar com a dependência química e abriu-se um leque tão grande que aí a gente pega esses casos das mães colocando o filho para fora. E não é nem porque a mãe não está sabendo como lidar com esse filho, ela não tem aonde recorrer, sabe? Então, são eles os problemas. Se a gente for sentar aqui e a gente começar a enumerar a gente vai falar assim, tá, a gente vai falar disso agora, e depois disso, e para depois juntar tudo. São inúmeros os problemas, sabe? Você estava falando do adolescente. Ontem eu peguei uma adolescente para conversar, para aconselhar. Eu falei para ela assim, a mãe não sabe mais o que fazer, ela estava até marcada porque a mãe tinha batido, e aí eu fui conversar com a mãe também estava chorando, a mãe foi num momento que a mãe também não sabia o que fazer, e era o que ela tinha naquele momento, sim, sabe? E aí eu falei para a jovem, né? O que você acha que poderia ser feito? Que é a pergunta que a gente faz para os jovens, né? O que a gente pode fazer? O que a gente tem para oferecer para os nossos adolescentes? Eu tenho 4 adolescentes. O que eu tenho hoje? Isso porque nós somos mulheres mais esclarecidas. O que nós temos hoje para oferecer para os nossos adolescentes? E eu estava ali, pagando vestibulinho para o meu neto, para poder ele conseguir uma melhor nota, para poder ir para uma faculdade, tal. Mas são todos os pais que têm essa condição? Não. A gente acolhe criança ali, que é assim, coisas que a gente vê no Pimenta, que é um absurdo. Menino de 12, 10 anos, que eles querem se assumir. A sexualidade deles. Porém, a família não aceita. Apanham e chega lá, tia Celita, conversa comigo. E eu falo, calma, são seus pais. Eles querem o melhor pra você. E aconselho o melhor pra eles dentro. Já dormiram comigo na minha casa, porque fugiram, porque bate na casa dele, não aceita. A ignorância é muito grande. Eu acolhi uma com 12 anos, tá comigo. Fui no conselho tutelar, em escola. Então, o que eu falei com a Tânia e vim falando com você também, Wagner, no caminho, era sobre isso aí. Porque a gente vê muito, no Pimentas tem muito, gente. Vizinhos meus. Eu vi as crianças nascer na barriga das mães. 12, 13 anos. Então, eu estou indignada com isso aí. Então, eu peço, assim, nós, líder comunitário, se reunir e ajudar essas crianças. É isso que eu te falei. Não só o conselho, é isso que você falou agora. Mãe,
e filho, conversar. Né? Esse jovem, ele chorou muito lá em casa, muito e sempre, e muitos adolescentes ali da comunidade, que eu tenho 20, 23 anos, já desabafaram comigo e conseguiram se assumir e hoje é feliz. Eu não vou falar nomes aqui, mas eu tenho vários Mas por que a mãe bate, Celita? A gente vem de um sistema, né, opressor. E aí o que acontece? Essa mãe, ó, eu tive com uma pessoa esses dias, essa pessoa é uma pessoa bem esclarecida até, ela falou assim, ô Tânia, por que não monta um grupo para ajudar essas mães? Eu falei, já existe um grupo. Então, por isso que essas não estão ligando São do Amor Exigente, porque a gente tem um grupo que a gente fala de qualidade de vida, sabe? E ali a gente fala sobre tudo. Porque eu já peguei famílias, meninos que estão se cortando, né? Eles querem amenizar a dor deles com cortes, outros que vão pra rua, e porque estão vivendo isso. Sim. E aí você fala, a gente tem um psicólogo para essas crianças? Na rede pública tem psicólogo? Não tem. Entendeu? Então, é por conta disso, Celita, que hoje eu achei muito importante a gente trazer mais líderes comunitários e a gente estar aqui falando das nossas demandas, das nossas debilidades, daquilo que às vezes a gente se sente assim, engessados, porque tem trabalhos que seriam o nosso governo para estar fazendo, né? E nós aqui estamos tentando fazer, né? Mas nós fazemos na medida do possível que nós podemos, né? Mas que essas famílias, elas venham procurar ajuda, sabe? A gente sabe que tem muitas mães desorientadas e não sabem, e até jovens. E é por isso, como foi Setembro Amarelo agora, nós falamos muito disso, porque que está tendo jovens cometendo suicídio, sabe? Por conta disso. E são eles os problemas. E aí, quando você vai, a gente fala assim, o problema é só isso. Não é. Quando a gente vai pegar isso, você vai ver que tem uma família disfuncional. Por trás do problema que está vivendo agora, a gente tem uma família que está toda disfuncional e que precisa ser trabalhada, sabe? Que o caso não é a criança em si, mas o caso, quando eu olho para uma criança, eu já vejo que o problema está na família. Você entendeu? Então, quando você vê hoje um adolescente desestruturado, é porque não está tendo aquela estruturação familiar. Já está vindo de uma família disfuncional, que precisam ser acolhidas, que precisam ser orientadas. Então, hoje, o que eu falo? Procura um grupo de apoio, sabe? A gente está ali no SIC toda sexta-feira, atendendo essas famílias, e a gente não está ali para atender só famílias que têm problema com álcool, com droga, não. São, sabe, hoje o maior problema que a gente está vivendo, os maiores casos que eu tenho pegado mesmo, assim, são problemas de ansiedade, problemas emocionais, são tudo de ordem emocional, né? Lá no meu espaço eu atendo muito nordestino. Mãe que deixou 3, 4 filhos lá e optou trazer 2. Muitas mães sofrendo, veio tentar a vida aqui em São Paulo, tem vizinha da gente, você conhece, a Lúcia, trouxe 2 e deixou outras no Nordeste. Então, a gente faz a roda lá junto com a Doraci, que ela vai, que é uma psicóloga, ela põe o espelho lá e põe para a mãe refletir até o que ela passou até chegar aqui em São Paulo. Então, quando ela começa a avaliar aqui tudo ali, ela começa a chorar e contar o que ela passou ali. Então, a gente já faz essa parte aí. Então, são histórias de vida que, Tânia, que a gente vê ali no dia a dia na comunidade, que deixa a gente assim, que cada vez mais querendo trabalhar nessa parte social e ajudar essas famílias. E essa parte dos adolescentes que está acontecendo ali, esses casos dos adolescentes, eu busco a área do esporte, eu peço ajuda aqui para a área do esporte, e nós temos espaço para ajudar nossas crianças, levar para o esporte, levar para cursinho, preencher o vazio das crianças que não tem só celular. Né? Eu peço ajuda, você se puder divulgar por aí, para poder estar nos ajudando a levar essas crianças para a área do esporte, para a área de cursinho, fora da escola, não chegar da escola e ficar em casa, né? E preparar essa mãe também psicologicamente para estar cuidando dessas crianças, que isso é um absurdo que está acontecendo ali no nosso espaço. Muita criança pedir para dormir dentro da entidade e eu não poder deixar. Chegou para mim um menino ontem à tarde, chegou um menino de 12 anos, não, no sábado, né? Chegou um menino de 12 anos lá, porque o pai largou ele lá na praça e mandou ele se virar. E aí eu fiquei com aquela criança e eu fiquei sem saber o que fazer, né? E a gente se sente assim,
porque a gente não pode acolher, até certo ponto a gente tem que levar os órgãos competentes, mas aí a gente vê a fragilidade que tá. Vamos ouvir mais um áudio? Tem casos que muitas vezes é a mãe, sim, gente, que é só genitora, que não tem um pingo de amor pelo filho, entendeu? Que faz, gera e solta no mundo, entendeu? Não tem amor ao filho, nem a ela mesma, entendeu? E não é caso de tratamento psicológico, é safadeza da mãe mesmo, entendeu? Não, é assim, né? Clarissa. É assim, sabe? Da comunidade. Eu aprendi uma coisa, que cada um só dá o que tem. Sim. Cada um só dá o que tem. A gente fala que é falta de amor, mas a gente também não sabe o que está se passando dentro, sabe, com essa mãe. Sim. Porque assim, a gente cresceu preparado, sabendo que a mãe é aquela que acolhe, que mata e morre pelo filho. Nós somos assim, né? Sim, eu sou assim. Eu melhor do que ninguém, eu criei 4 filhos praticamente sozinha, depois que eu casei, meu marido me ajudou, lógico, mas assim, a responsabilidade mesmo sempre foi a minha, né? E eu sei que não é fácil. Se eu for sentar hoje e falar das cicatrizes que eu carrego, e é muito difícil, mas com tudo que eu passei, eu nunca abandonei nenhum, sempre tive ali, né? Mas existem situações e situações, né? E eu aprendo que a gente só dá o que tem, porque assim, se eu tenho muito amor, eu vou dar muito amor. Mas se eu não tenho muito amor, eu não vou dar, porque eu não tenho, sabe? Então, cada um tem um ponto de vista, né? Mas eu aprendo que cada um só vai dar aquilo que tem. Eu acho que a educação que a gente teve, a gente tem que ensinar nossos filhos a educar, né, ao nosso neto. Porque a educação de hoje colocou um celular ali na mão do bebezinho de 1 ano, para a mãe tá bom, para poder fazer as coisas ali para ela tá ótimo. Gente, não é isso. Você colocar um filho no mundo é bem mais que isso aí, né? Eu tenho 9 irmãos. Eu sou nordestina, Vila do Nordeste há muito tempo, eu me sinto guarulhense, viu, gente? Porque meu filho nasceu aqui em Guarulhos. Mas o que acontece? A gente estudava e quando chegava ajudava nosso pai no plantio lá na roça. Bolachinha pra gente era suplente, não tinha bolachinha em casa não. Meu pai trabalhava de pedreiro e a mãe ficava na roça com a gente. Sexta-feira nós tínhamos um pãozinho. Que o pai trazia uma carninha a mais, mas que não era ali, ó. Tinha manga, tinha caju, tinha fartura, tinha um cuscuzinho, tinha assim, normal. Mas bolachinha, celular não existia nessa época, não existia. E fez coisa errada, ó, o chicote está lá, a varinha da infância da gente tinha uma varinha bem pelada que minha mãe usava lá. Desculpa falar isso aí, gente, mas era isso que a gente que tinha antigamente. E nossa criação foi totalmente diferente. Porque assim, né, Celita, a gente fala muito sobre essa metodologia do amor exigente, a gente fala muito sobre isso, né? Antes nós fomos criados para ser. Sim. E os filhos de hoje são criados para ter, sabe? Hoje os filhos querem ostentar, hoje os filhos, eu tô com o meu Redmi ali, mas o meu neto quer um iPhone, entendeu? Então, a gente foi criado para ser, para lutar, para ter as coisas. Hoje não. Hoje, por que a gente vê tantos meninos aí de sacoleiro, que eu odeio falar que são traficantes, que eles não sabem nem o que é ser traficante. São sacoleiros porque eles querem dinheiro fácil também, né? E porque eles querem ostentar, porque vem de um sistema que todo mundo tá lá e eles querem. Se você perguntar para o menino hoje, antes um filho falava assim, eu quero ser dentista, eu quero ser não sei o quê. Hoje os meninos falam assim, eu quero ser blogueiro, eu quero ser só isso. Mas eu não ouvi mais um áudio. A Tânia, né, por esse crescimento, essa dedicação que ela tem. Quando ela quis abrir o grupo, né, eu procurei estar ali passando todas as informações e algo bem interessante foi que antes dela promover, né, a mudança no outro, ela entendeu que a mudança tinha que vir dela. Então ela quis fazer algumas mudanças também na vida dela. E isso foi maravilhoso, que ela abraçou a proposta, né, colocou em prática os princípios e vem fazendo isso a cada dia. Cláudia, olha, você me emocionou, que você sabe que eu, inclusive hoje, né, até tentei falar com você no carro, se eu cheguei até aqui é por causa de você. Toda a gratidão é a Deus e a você. E você sabe que
Ela vai me fazer chorar. Que eu me inspiro muito em você, porque quando eu tava num momento assim que eu tava perdida, você pegou na minha mão e você me ensinou, né? Aquilo que você falou. Eu entendi que a mudança tinha que partir de mim, né? E para mim chegar onde eu cheguei hoje, para eu ser o que eu sou hoje, foi graças a Deus, a você e o amor exigente, né? E hoje eu aprendo que cuidar de família, que cuidar do outro, né? Primeiro eu tenho que começar por mim, né? E eu aprendi isso. Então, hoje quando todo mundo fala, por que você consegue fazer tanta coisa? Porque eu aprendi primeiro a cuidar de mim, a me estruturar, para depois eu cuidar do outro. E hoje eu vivo, não que eu seja codependente, né? Mas hoje eu vivo porque eu aprendi que todos nós temos uma missão. E a minha missão é servir, né? Isso aí, Tânia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Falando um pouquinho do meu trabalho, da Associação Beneficente do Parque São Miguel, do meu pessoal lá da comunidade, divulgar mais um pouquinho do trabalho que a gente faz na comunidade, trazer aqui no programa tudo que a gente faz ali no dia a dia da comunidade, que você sabe que não é fácil, né? A gente está ali Você está emocionada, né? Fica assim, né? Assim mesmo, né? O trabalho da gente, quando é reconhecido, é assim que vem, né? Então, Celita, inclusive, né? O mês passado, nós começamos um grande projeto também, que foi, assim, né? Se eu for falar assim, é muito chato eu falar de mim, né? Mas aqui não estou te falando, né? Deus tem me abençoado a chegar até aqui. E a gente foi lançado, foi o dia 13 que passou o projeto Gileade, que é um projeto cuidando de quem cuida, né? Inclusive eu quero te convidar e mais outros líderes comunitários que estiverem nos ouvindo, que quiser participar do próximo. Nós estamos com um grupo que é só um grupo multidisciplinar, que é só psicólogos, que são todas pessoas formadas, né? Fono, são todas pessoas formadas para estar nos estruturando, nos ajudando a lidar com o problema do dia a dia, nos fortalecendo, porque nós precisamos, porque nós que estamos na frente de um trabalho, a gente pega muitos problemas, né? Então a gente tem que saber dividir a nossa vida e a vida, porque o nosso trabalho, né? Mas assim, nós somos ser humano e como a gente vai agir, que nem você falou, chegou para você e chegou para mim esse final de semana. Crianças de 12 anos que chega lá e você fala assim, porque a gente não vê. A gente olha, a gente vê o nosso filho, a gente vê o nosso neto, né? Sim. Porque eu vejo a minha neta, vai fazer 15 anos agora, o mês que vem, a gente não deixa ela sair para comprar nada. Entendeu? E aí você vê uma criança de 12, 13 anos que não tem preparo, completamente imatura, ali na rua jogada, né? Assim, tipo, que nem eu falei para uma pessoa, a gente não tá lidando com... e essa semana foi 2 crianças, tá? Foi uma no sábado e outra ontem que eu tive conversando. Para uma eu falei assim, ó, eu tenho um cachorro, né, que é o meu bulldog inglês, e agora, né, que eu tô passando por um tratamento, eu falei, eu não tenho condições de ficar cuidando de um cachorro daquele tamanho, e eu tive que doar esse cachorro para o sítio, mas primeira vez como eles vieram buscar, não tive coragem de deixar ir. E aí depois, na segunda vez, eu falei, não, eu tive que entender que o cachorro lá ia estar melhor do que comigo, o cachorro está num sítio, tal, e com a dor no coração, sabe? E eu falei, e mesmo sendo um animal, eu não tive, nossa, foi, e eu só deixei porque eu sei que está bem tratado. Agora, como que é você pegar uma criança e falar assim, ó, vai lá, sendo que eu, sendo a mãe que tá ali, né, que é um pedaço nosso, né, é outra metade, um filho é uma metade nossa que tá ali, né, é um coração fora do peito, né, e pegar e dar assim. O meu neto vai embora, quando a hora dele ir embora, ele fala, vó, deixa eu ficar só mais um pouquinho, eu não quero levar ele embora. Agora você imagina você pegar uma criança e deixar. O mundo que a gente está vendo hoje em dia, eu ouvi da avó e da mãe falar assim para mim, ou você coloca na sua casa, ou ela vai pra rua, cadeado no portão. Gente, como é que você vê uma avó, uma mãe, falar com uma criança de 12 anos? Eu não aguento mais. Foi ela que pôs o mundo, procura as autoridades, ela tem que cuidar, a responsabilidade é dela.
essas mães têm que ter uma regra, tem que ser punida por isso e aí. Assim, né, aí você vai na escola. Isso que existe o conselho tutelar, né? E essa é a necessidade Sim. que tem, nós como liderança, Sim. estarmos ali trabalhando junto com o conselho tutelar, né? Sim. Porque quando um caso desse chega até nós, a gente tem que fazer o quê? Procurar as autoridades que vão tomar as atitudes cabíveis, né? Porque essa família, elas têm que ser responsabilizadas por esses menores, né? Sim. Porque a gente está falando de crianças, a gente está falando de menor. Sim, e né? esses programas que tem aí, Bolsa Família, tal, as crianças, 140 folga na escola. Como é que pode a mãe, 140 folga na escola e a mãe tá recebendo Bolsa Família ainda, gente? Mas aí já é um problema que também já começa pela direção da escola de estar fazendo, né, esse levantamento dessas crianças, então, né, para que seja notificado o CRAS, né, aos órgãos competentes, sim, né? Tem que ter regras. Não tem regras no programa? Porque não tem regras na escola. Tem que vir para a escola ou não recebe benefício? Tudo tem que ter regras, né? Então é por isso a necessidade de estar trabalhando em parceria, né? E eu gostaria muito hoje que o nosso amigo ele pudesse ter vindo, né? Para ele estar falando também como que tá os problemas que ele passa lá, para que as pessoas vejam que não é fácil. Não é fácil estar ali na frente, né? No dia a dia, porque a gente acaba não tendo horário, né? Muitas das vezes a gente abre mão dos nossos compromissos, da nossa vida social, às vezes para estar ajudando o próximo, né? Porque às vezes é um caso de saúde, né, Celita, que a gente, por mais que a gente não queira, mas a gente acaba indo, porque enterro, então, meu Deus, agora tem um vereador no bairro que ele sempre fornece um ônibus, né? E eu sempre tô ali, dá para arrumar um ônibus ali pro velório. Eu tô sempre ali, acho que quando liga já fala assim, acho que ela vai pedir já um ônibus, né? Então, aí a gente acaba abrindo mão, às vezes, de sair de um compromisso para estar ajudando, né? Um dos nossos integrantes ali da nossa associação. Eu nem falei, né? Você tá aí falando, eu sou do Parque São Miguel, o meu é Instituto Bethesda, né? Eu tô ali no Angélica, na Júlio César Romano, né? E toda quinta-feira a gente tá ali com um grupo de apoio, mas fora isso a gente faz o trabalho, né? Com as pessoas que eu já falei que tem problema com álcool, com droga, a gente ajuda as famílias naquilo que está dentro do nosso alcance. O que a gente não pode também, a gente corre atrás, pede ajuda pro outro, né? Vai. Olha, eu sei que é uma coisa assim fora do normal para a gente contar de tanta problemática que a gente vem. E outra coisa, você estava falando de ajuda, né? Que nem agora mesmo tem o banco de alimentos aí e é tanto documento que às vezes a gente não consegue tempo suficiente para a gente se encaixar dentro ali do programa. E sendo que a gente vai ali, eu tô com muitas pessoas acamadas, que às vezes a gente chega ali, a gente vê a necessidade, a gente acaba tirando da gente. Ou a gente vai no vizinho, vai na família, e vai fazendo cesta e vai ajudando. Tem hora que eu falo assim, o que eu vou fazer? Você não consegue, eu não consigo, mas muita gente que está lá dentro consegue, né? Sim. Rapidinho, facilita lá, vai lá, 2, 3 ONG deles estão lá dentro, facinho. Quantas eu tentei montar uma escolinha para nossas crianças ali? Quantas? A associação foi fundada em 1992, tem 33 anos, eu nunca consegui uma escolinha da prefeitura pra gente ali. Eu tentei várias vezes, sem encontrar a porta da Secretaria de Educação fechada para ali para nós da comunidade. Então ela deveria estar aberta para poder abrir para nós também das associações, para a gente montar a escolinha. Hoje ela está aberta para os vereadores do bairro, não para nós líder comunitária. Então isso é muito injusto aqui em Guarulhos, está sendo muito injusto com a gente. Eu já fui várias com professores lá tentar montar uma escolinha através da associação, que já tem 32 anos e eu nunca consegui. O trabalho da gente, Tânia, é sofrido. Nós tentamos de todas as maneiras. É um farol que a mãe pede, é na escola melhoria, a gente está ali atrás do comunitário. Olha, Celita, o que eu estou pretendendo fazer agora, eu estou com um projeto aí, né, de inclusão na área digital para melhor idade.
Porque, sabe, hoje, como eu tenho acompanhado muitas famílias, eles vão no posto, né, na UBS lá, aí eles dão um papelzinho para eles acompanhar, marca consulta pelo celular, a pessoa não sabe nem mexer no celular, como que vai uma pessoa de mais idade, tudo hoje que está na área digital, né? Então, eu quero muito, né, eu tô com esse projeto aí de montar uma sala, né, de inclusão digital, né? E até se tiver alguém aí assistindo que quiser nos ajudar com o computador, que hoje ninguém está querendo mais computador de mesa, né? E eu estou querendo muito montar essa sala para poder estar ajudando, porque a gente vai ajudar muitas pessoas, sabe? Sim. Isso, e agora você vai poder nos ajudar, né? Lá como gestora do BS, Dona Luísa, vai poder nos ajudar. Que a área de saúde aqui em Guarulhos, gente, está precária. Diga eu, né, que foi uma vítima da saúde daqui de Guarulhos. Eu fui. Que eu já fui em vários médicos, falava que eu tinha uma coisa e não era. Para mim poder fazer minha cirurgia foi em São Paulo, eu vim para São Paulo. Aqui não tem morfina para as crianças. Não tem ali próximo da gente. Eu sou suspeita para falar porque... Não tem. Eu era gestora do UBS do Jandaia. Eu tô desde dezembro na luta para poder fazer essa cirurgia. E agora que eu tô conseguindo por conta das ajudas, que eu vou agora dia 15 com cirurgião para marcar, né? Mas aí é uma outra área que a gente... Não, São Paulo, né? Para São Paulo, porque se eu for depender aqui também... Mas que bom que você está lá para poder nos ajudar, né? Eu fico feliz como gestora lá do posto por estar nos ajudando. Daí essa dificuldade que a gente tem, que eu falei para você, financeira, na instituição nós não tem verba nenhuma. Para mim poder vir aqui hoje depende da sua carona. Nós não temos cartão de ônibus como líder comunitário há mais de 20 anos. A gente precisa da ajuda das autoridades para poder estar nos ajudando como líder comunitário. Quando a mãe vai parir, a nossa porta que elas baixam, me leva no hospital, 2 horas da manhã nós leva. Entendeu? Aí se ele tá no gasolina, um carro que quebra, vai buscar uma cesta de verdura no X, 2 caixinhas para distribuir, mas nós vai. Nosso carro, eu dentro do banco do carro, 10 caixas que eu trago. Eu já acabei com o meu outro carro, meu carro 3 vezes trazendo. Mas a gente gosta de fazer isso. Fazer o quê? Fazer né? Ajudar o próximo. Olha, são tantas as demandas, são tantos os problemas que a gente tem motivo para sentar aqui e ficar aqui enumerando, falando. Falar de saúde é um outro caso muito complicado. Se eu for te falar, por isso que eu quis me inscrever como gestora, né? Porque por esses dias aconteceu vários fatores e a gente sabe que está um caos. E não é. Nós temos os equipamentos, porém eles não são funcionais. Então a gente não está precisando de construção de prédios, a gente está precisando de insumos, nós estamos precisando de profissionais. Só isso. E é difícil você mudar algo lá. Eu fui gestora ali do Marcos 3, 122 votos eu tirei. No Jandaia eu tirei 65 votos. Consegui mudar a farmácia ali pra fora, ali, né, resolver algumas coisinhas, mas não consegue muita coisa. Se a gestão que tá lá, nosso atual prefeito, nos ajudar, você consegue, senão você não consegue. É que esse fulano está sendo do foco da nossa... Mas, Celita, eu quero te agradecer pela presença. Eu que agradeço. Né? É um prazer, né? E vamos juntar mais aí, né? Você é líder comunitário que quer vir aqui também falar um pouquinho das suas demandas, né? Aqui você pode falar. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, a cada um de vocês que ligou, cada um de vocês. Assistam, compartilhem, né? Muito obrigado. Léo, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe, que você fique bem logo. E muito obrigada, Celita, mais uma vez, tá? Tamo junto, pode contar comigo quando precisar. Uma boa noite a cada um. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda.